Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo da nossa série De Onde Veio. E como eu já tinha prometido no vídeo anterior, hoje eu vou falar basicamente sobre essa constante que é tão importante, né? Uma série de aplicações na área, não só matemáticas, mas aplicações em física, química, biologia, em vários segmentos, né? Tudo que envolve, de certa forma, função exponencial acaba, de alguma forma, tendo uma relação com essa constante. Tá? Por isso que ela é tão importante. Então, por exemplo, se eu trabalho com o crescimento de uma população e esse crescimento é exponencial, vão ter aplicações em que eu posso utilizar essa constante. Ou, por exemplo, quando eu analiso também, muitas vezes eu vou ter fórmulas ou equações relacionadas com a transmissão de calor que vão utilizar também essa ideia de exponencial. Eu tenho a própria distribuição exponencial, né? E aí eu posso utilizar da fórmula, posso usar né, dessa constante. Então, muitas aplicações nas ciências utilizam esse número, tá bom? Por isso que eu achei que seria interessante fazer um vídeo explicando e mostrando da onde que ele surge. Tá? Então, quanto aos aspectos históricos, o primeiro momento em que a gente percebe uma aplicação, né, para essa ideia, né, de algo que, de certa forma, viria a ser o que hoje a gente conhece como número de Euler, né, vem com Jacob Bernoulli. Né? O Bernoulli estava testando ali uma certa aplicação, né, e aí ele estava vendo uma parte mais contábil. Né? Ele pensou no seguinte cenário, né? Vamos supor que eu invisto, né? Vamos supor que eu invisto ali R$ 1. Tá? Então, R$ 1 seria o nosso capital investido. Tá? Então, ele vai pegar R$ 1 e aí ele pensou, tá, vamos supor então que eu invisto esse R$ 1 por um ano e a minha taxa de retorno, minha taxa, digamos, nominal, que a gente chama, o I vai ser de 100%. Tá? A gente sabe que é muito difícil você ter um investimento em que você vai ter 100% de retorno e 100% de um retorno assegurado. É muito difícil você conseguir isso. Tá? Porém, vamos supor aqui, né, nesse cenário hipotético, que o investimento era de 100%. Tá? E que ele investiria ali por um ano. Tá? Então eu pego aqui o meu gráfico do meu montante, de acordo com o meu tempo, e o montante em função do tempo, tá? Eu invisto lá no começo R$ 1, tá? R$ 1, e depois, né, quando transcorrer esse um ano, vai dar um salto. Vai saltar para quanto? Vai saltar para R$ 2. Bacana. Então a minha situação, como é que eu posso escrever isso aqui na forma de função exponencial? Eu posso escrever da seguinte forma: vai ser o capital investido, que é R$ 1, vezes aí né? Porque eu mantenho o valor investido, só que soma-se a ele uma taxa. Quanto que é essa taxa? Bom, nesse caso a taxa é de né? De 100%, que é Portanto, 2. Então, no final do período, eu vou ter R$ 2 como meu montante. Tá certo? Legal. Aí o Bernoulli pensou assim, tá, mas vamos supor que eu fizesse diferente. O meu investimento eu quero fazer de uma forma diferente. Eu vou pegar esse valor, esse R$ 1 aí, tá? Continuo tendo de capital investido, porém eu vou investir ele por 6 meses com metade da taxa, né? Que seria 50%. Só que depois eu pegaria o valor do montante para esses 6 meses e reinvestiria por mais 6 meses, com a mesma taxa nominal de 50%. O que faz sentido, né? Porque se a minha taxa por ano todo é 100% e eu estou deixando metade do período, minha taxa teoricamente teria que ser, minha taxa equivalente a esse período teria que ser de 50%, certo? Será que isso vai valer mais a pena do que ter só investido aquele pelo ano inteiro? Vai dar na mesma? Ou será que vai mudar alguma coisa? Então vamos testar, né? Eu pego, eu vou escrever aqui 6 meses e aqui eu vou colocar 12. Tá? Então agora o tempo está em meses, beleza? E o meu montante aqui, só recapitulando, está em reais, né? Aqui também, meu montante estava em reais, só que aqui antes o tempo estava em anos, tá? Então veja só, eu vou investir R$ 1, certo? Vai transcorrer 6 meses, eu vou ganhar 50% em cima, ou seja, 1,5, certo? Aí vai transcorrer mais 6 meses, eu vou ganhar, na verdade, né, eu vou ganhar quanto? Tá? Então vai ser, veja lá, o valor investido, que aqui nesse período foi 1,5,
vezes quem? 1 mais a taxa, que é 50%, então 1,5 elevado ao período. Eu deixei por 1, né? 1. Aqui eu já tinha contabilizado, então aqui a gente considera como sendo um semestre. Então eu elevo a 1. Tá? A taxa por semestre é 50%, então tá certo. Vai ser 1,5 vezes 1,5, que vai dar quanto, né? Vamos fazer o cálculo? Tá? 2, 7, tá? Então vai dar, ó, vai dar 2,25, certo? Então no final do período ele vai ter ganho 2,25. Veja só, as taxas são as mesmas, se você for levar em conta o período, porém o lucro que ele teve é diferente. Aquele lucrou 2, tá lá na primeira opção, enquanto que aquele lucrou 2,25. Então, os valores dos montantes são diferentes, mesmo que o período de investimento seja o mesmo. E as taxas equivalentes são iguais, né? Se você considerar o período em que deixou investido. Então, vale mais a pena você pegar e repartir o seu investimento em períodos e fazendo esses aportes, né? Só que aí você aporta o valor do montante, do que você simplesmente pegar e deixar por um longo período com uma taxa fixa. Claro que isso vai depender, né? As taxas geralmente vão ser diferentes, né? Quanto maior o tempo, maior é a taxa, né, do seu investimento. Mas dependendo do investimento, você pode ganhar fazendo essa ideia de você repartir em partes, né? E é dessa ideia que vai surgir o número de Euler, tá? Vai surgir exatamente dessa premissa, tá? Então veja que aqui você teve um lucro que, em relação aos dois que você teve aqui, ó, se você for levar em conta, 2,25, que foi o que você ganhou na segunda opção, menos 2, tá? Dividido por 2, ou seja, 0,25 sobre 2, tá? Que é a mesma coisa que 25, né, aí sobre 200, ou seja, 1/8. Portanto, você ganhou só no mesmo período, você chegou a ter um lucro de 12,5% maior. A taxa é a mesma e o período é o mesmo. Mas por conta desses aportes e você ter aportado naquela vez que você recebeu o valor do primeiro montante, esse aporte que você fez com que você ganhasse 12,5% em cima. Então isso que é interessante da ideia do Euler. Ele surge, esse número, a primeira aplicação dele surge com uma ideia mais contábil de juros compostos, tá? Ali com a aplicação que fez o Bernoulli, tá? Depois nós vamos ter o John Napier, né? O Napier foi um matemático muito importante, porque ele que criou toda a noção de logaritmo, surge com ele, né? Ele é um dos primeiros a utilizar a notação do logaritmo, e ao mesmo tempo, né, essa ideia do logaritmo, a gente tem o logaritmo neperiano, né? É o logaritmo em que a base do meu logaritmo é o número e. Né? Então, a gente considera que quem de fato, né, o primeiro a ter a ideia de usar o número e foi o Napier e não o Euler. Porém, o Euler, né, que está aqui embaixo, né, que sem dúvida é um dos maiores matemáticos de todos os tempos, fica ali talvez só perca por Gauss, né, ou fiquem iguais, né? O Euler, ele que foi um dos primeiros a precisar, né, a estudar um pouco mais esse número, tanto que ele que deu o nome para esse número de e. Ele deu o nome, a notação que a gente usa hoje, né? A notação a gente chama ele de E, tá? Só que ele não deu o nome E, porque o nome dele, o sobrenome ali, a primeira letra era Euler. Na verdade, ele deu ele denominou de E porque é a primeira letra de exponencial, né? De exp. Então, por isso que ficou E. Mas depois a gente acabou se acostumando e hoje a gente chama de constante de Euler, né? Do E de Euler. Beleza? Então, isso basicamente é esse o contexto histórico em que surge esse número. Mas agora vocês devem estar se perguntando, tá, mas me prova quanto que vale esse valor, da onde que ele surge? Beleza, vou provar então. O número, você vai ver, né, conforme você vai alterando, você vai ver que existe uma aproximação. Você pode fazer isso aqui, ó, que a gente fez dos investimentos, com R$1. O investimento, o teu retorno é 100%, certo? Se você for aumentando o teu número de aportes que você for fazendo, for dividindo em várias partes, né? Conforme você vai aumentando o número de partes que você vai refazendo o aporte, você vai perceber que existe uma certa tendência. Tá? E essa tendência que é interessante.
ele vai se aproximando cada vez mais de uma constante. E essa constante é a constante de Euler. Mas como é que eu expresso isso? Vocês viram ali no investimento que eu fazia como? Capital investido, que é sempre 1 vezes 1, né? Porque eu sempre começo com 1, mais aí a gente pegava a taxa, que é 1, elevado ao período, que no caso começava com 1. Isso para a primeira situação, em que a gente investe, né, a gente investe no começo e vai receber um ano depois. Agora, na segunda situação, é 1 vezes 1 mais meio. E na terceira, vamos pensar que a gente divide em 3 partes e a gente vai fazendo os aportes entre as partes. Aí seria 1 vezes 1 mais 1/3. Só que, na verdade, desculpe, aqui seria ao quadrado, porque são 2 partes, e aqui seria ao cubo, porque são 3 partes. E assim sucessivamente. Então, como é que eu posso expressar isso? Eu posso expressar da seguinte forma, né? Eu posso expressar a situação como 1 mais 1 sobre n, ou x, né? Vamos chamar de x, elevado a x. E a constante de Euler, conforme eu vou aumentando, eu vejo que existe uma aproximação para a constante. Portanto, aqui a gente vai utilizar uma noção que é muito importante, que é a ideia de limite. Então, é o limite de x tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, que vai dar para mim o Euler. Tá? Então, só para a gente exemplificar, conforme você vai aumentando o valor de x, pode começar em 1, pode começar em 0. Em 0 vai dar 1, em 1 já vai dar um valor ali, né? Em 1 já vai dar 2, né? Então, para x igual a 0 vai dar 1 para você, x igual a 1 vai dar 2, e assim você vai se aproximando, né? Quando o x for 2, vai dar quanto? Vai dar 1,5 elevado ao quadrado, que deu para nós 2,25. E conforme você for indo, você vai se aproximar ali do número 2,718228, mais ou menos isso. Que essa é bem a constante de Euler. Então essa constante ela é importante porque ela descreve todos os fenômenos que envolvem o exponencial, a constante está ali inserida. E existe uma relação com a constante. Então isso que é muito interessante. É uma constante que consegue muitas vezes simplificar porque você já tem a relação com o exponencial que vem da constante de Euler. Certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar um número bem alto que a gente vai ver que vai se aproximar muito dessa constante. Vamos pegar, por exemplo, 1000. Não, vamos colocar 10 a décima. Por exemplo, 1 mais 1 sobre 10 a décima elevado a 10 a décima. Vocês vão ver que vai ter essa aproximação. Certo? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou substituir 1 mais 1 sobre 10 elevado a 10, né? E aí elevado a 10 elevado a 10. Vocês vão ver que vai se aproximar muito de Euler. Olha só. Veja só. 2,71828, tá? Então você já consegue ver que tem uma certa aproximação. Veja, se eu subtraio de E, que é o Euler, você vai ver que vai ter um erro, tá? Veja, existe um erro, mas é um erro muito pequeno. É da ordem de 10 elevado a menos 10. É um erro infinitesimal. Na verdade, não é infinitesimal, né? Mas é um erro muito pequeno. Então, conforme você vai aumentando o valor de x, você vai reduzindo o teu erro. Né? E isso mostra, como deu para ver ali o número de Euler, né? Ele é um número irracional, como é o caso do π. Ele não tem um fim. Né? Não é que ele não tem um fim, né? Mas eu não consigo expressar ele na forma de uma fração. Né? Não existe uma fração, né, que consegue expressar ele, certo? Quer dizer, eu posso expressá-lo na forma de uma razão, mas não existe uma fração. E lembre-se sempre, né, que a gente não pode confundir dízima periódica com número irracional. As dízimas periódicas têm um padrão, né? Por exemplo, 0,333333. Eu posso expressar na forma de uma fração do tipo A sobre B, sendo A e B pertencentes aos inteiros. Né? Então isso aqui é a ideia de racional. Mas aqui o valor do E é irracional. Ele tem infinitas casas e não existe. E aparentemente, né? Mas a gente acredita que não existe um padrão. Por isso que a gente coloca ele como um número irracional. Tá certo? Então eu acho que esse exercício aqui, essa demonstração, conseguiu, de certa forma, mostrar a importância desse número e dar aí para vocês um norte para vocês conhecerem essa constante que é tão importante dentro da matemática.
tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Provavelmente aí no próximo vídeo eu vou tratar sobre a constante, a mais famosa de todas, na minha opinião, que é o π, né? A constante ali da área do círculo, do comprimento da circunferência. Então, vou falar um pouco sobre o π, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de todos e valeu!